Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar da primeira Conferência Internacional Virtual de Ultrassom Industrial, tá? Meu nome é Ezequiel Mesquita, eu sou professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará, e hoje o título da minha palestra vai ser sobre a aplicação de ultrassom para avaliação de patrimônio histórico, estruturas de concreto e alvenarias tradicionais. Bem, eu quero apresentar inicialmente a Universidade Federal do Ceará, né, uma instituição que hoje já tem 65 anos. Nós temos cerca de 30 mil alunos, né, quase 2.500 professores, 45 cursos de doutorado, 58 cursos de mestrado e cerca de 120 cursos de graduação, tá? Aproveitando também, gostaria de apresentar o Laboratório de Reabilitação das Construções, que é o laboratório que eu coordeno. Nesse laboratório nós trabalhamos desde a parte de caracterização dos materiais, mas também passando pela caracterização dos elementos estruturais, né, caracterização dinâmica, desenvolvimento de modelos numéricos, métodos de reforço e também com o monitoramento estrutural, né, o Structural Health Monitoring, muito mais aplicado a obras de arte, como, por exemplo, pontes e portos, tá? Esse é o nosso grupo do LAREB, né, composto por mais de 30 pessoas, né, entre alunos de graduação, alunos de pós-graduação, professores, né, da área da física, da química, da engenharia civil, né, da ciência da computação. Enfim, é um grupo multidisciplinar que faz com que nós tenhamos uma capacidade de desenvolvimento de trabalhos mais alargados e permeados, né, em várias áreas do conhecimento, tá? Gostaria também de apresentar para vocês alguns dos nossos projetos, né? Eu trouxe aqui 3 projetos principais. O primeiro é sobre o monitoramento das pontes do estado do Ceará, onde nós estamos integrando a equipe do programa Cientista-Chefe, que é um programa em que cientistas, né, acabam atuando junto ao governo do estado na redução de custos e otimização dos processos e dos recursos. Nesse projeto em específico, nós estamos trabalhando com as 604 pontes do estado do Ceará, desenvolvendo mapas de risco, mapas de agressividade ambiental, traçando rotas, desenvolvendo aplicativos, né, para inspeção e também sistemas de monitoramento, desde baseados em sensoriamento óptico, também baseado em sensoriamento de nanosensores, né, e também sensores elétricos. O segundo projeto é um projeto também de avaliação não destrutiva, só que com recurso aos sensores ópticos, que é um projeto nosso, né, em parceria entre a UFC, a CEGAS, né, que é a Companhia de Gás do Estado do Ceará, e a FUNCAP. Vou rodar aqui um vídeo. Já nascem grandes. Um trabalho que uniu a Universidade Federal do Ceará e a Companhia de Gás do Ceará vai possibilitar a manutenção da rede de 200 quilômetros de gasodutos que cruzam o estado. A CEGAS é uma sociedade de economia mista que tem o governo como acionista. Em 2020, mesmo com a pandemia do coronavírus, a empresa teve um crescimento de 10%, com o fornecimento de gás natural para o estado do Ceará. Gás para chegar, né, nos nossos clientes, ele parte de determinado ponto de entrega, onde nós recebemos o gás dos nossos produtores e levamos esse gás até o cliente final. Né? Esse gás circula em gasodutos, que são gasodutos de aço ou de um polietileno de alta densidade. No caso específico, a gente estava com problemas relacionados a aço. Então, apresentamos esses problemas nesse edital para a comunidade acadêmica do Ceará, né, os pesquisadores. Né? Um processo seletivo, foi um edital que foi lançado junto com a FUNCAP no início de 2019, né, para ser executado, né, determinado período. A execução está terminando agora em 2021, meados de 2021, né, e selecionamos 3 grupos de pesquisa, né, de Universidade do Ceará, dos quais 2 foram da Universidade Federal do Ceará. Né. Nós temos um grupo que está trabalhando na pesquisa dessas caixas, novas caixas aí de armazenamento das nossas estações de absorção, são caixas enterradas, né, sobre
asfalto, né, sobre o pavimento, e também selecionamos o grupo de pesquisa do professor Ezequiel, para fazer essa avaliação, né, o monitoramento da espessura, né, dos nossos gasodutos de aço. Um dos responsáveis pela pesquisa que desenvolveu o protótipo em fibra ótica é o professor de Engenharia Civil do campus de Russas da UFC, Ezequiel Mesquita, que assina um sistema inovador junto com alunos da UFC e pesquisadores da Universidade de Aveiro, em Portugal. Hoje em dia, como é que é? Bem, o vídeo ele tem uma extensão um pouco grande, né? Eu vou deixar aqui o link para que vocês possam assistir até o final, tá? Mas esse é um projeto bastante interessante, né? Que também entra com parceria com a Universidade de Aveiro, tá? Então, o nosso terceiro projeto é o projeto de caracterização das alvenarias tradicionais, né? E dentro desse grupo nós incluímos principalmente as alvenarias históricas. É um projeto em que nós temos a participação do IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e onde nós levantamos desde as propriedades geométricas, né, as características físicas e também as propriedades mecânicas dessas construções, tá? Esse é um livro, né, que foi publicado em 2019, que também já é resultado desse nosso trabalho de caracterização em campo dessas alvenarias, tá? Para os que tiverem curiosidade. E entrando especificamente aqui na apresentação de hoje, eu organizei de modo a fazer um enquadramento inicial sobre as construções históricas, sobre as questões que envolvem valorização cultural e os porquês do estudo desse tipo de construções. Faremos também um enquadramento em termos da utilização de ensaios não destrutivos para avaliar estruturas de concreto, seguindo por alguns casos de estudo e depois pelos comentários finais, tá? Então, iniciando aqui com os conceitos iniciais, eu gostaria de destacar a questão do valor cultural, né? Esse valor cultural dessas construções faz com que elas sejam um grupo especial de construções, né, que tem uma certa atenção da sociedade, tem um interesse pela preservação. São construções que apresentam uma complexidade enorme dos sistemas estruturais, né? Isso por conta da questão da variabilidade regional, né? Cada região constrói de uma maneira, com materiais locais, com métodos construtivos locais. Isso faz com que essas construções elas apresentem divergências, né, do ponto de vista de comportamento entre uma e outras, à medida que você varia o local, tá? Então, existe uma questão muito fundamental, que é a ausência de informações sobre essas construções. Porque, no caso de estruturas contemporâneas, né, como, por exemplo, os concretos, eles são todos projetados de acordo com normas específicas. Essas normas garantem com que os limites de segurança sejam respeitados, ou pelo menos devam ser respeitados. No caso dessas construções, nós não temos essa informação, não se sabe qual é a capacidade de carga e, especialmente ao longo dos anos, intervenções vão sendo realizadas nessas construções, por vezes acrescentando cargas a esses sistemas, fazendo com que aquela minha margem de segurança ela acabe sendo reduzida, tá? E com alterações nos sistemas estruturais, também introduzimos alterações que farão com que essas estruturas elas se comportem de um modo não esperado, tá? Então, para entender um pouco essas questões que envolvem as construções históricas, né, eu queria destacar que, dentre as construções tradicionais, nós temos esse grupo das construções históricas. Enquadro aqui como construções tradicionais aquelas construções que são construídas de acordo com os conhecimentos regionais, né, ou seja, os conhecimentos vernáculos de cada região. O ICOMOS, que é o órgão da Unesco, ligado à Unesco, né, que trata do patrimônio cultural, ele estabelece uma definição bastante generalista, né, sobre o que é o patrimônio histórico e define como construções históricas as construções que apresentam um alto valor cultural para a sociedade, tá? Independendo isto dele ter um selo, né, o selo no caso, né, que seria no caso do Brasil o tombamento pelo IPHAN, ou pelos estados, ou a nível municipal, sendo estes um reconhecimento. Mas a atribuição do valor cultural, ele é, de fato, um papel, né, desenrolado pela sociedade local,
tá? Então, ao longo dos anos, né, a partir de 1931, o ICOMOS tem lançado algumas cartas, eu vou tentar resumi-las aqui muito brevemente. A primeira, são cartas essas que orientam ao trabalho no questão do patrimônio, né, se nós verificarmos, é bastante recente, né, em vista da idade do patrimônio, então, termos políticas globais atrelados ao patrimônio que se iniciam no início do século XX, de fato bastante recente, tá? Então, em 1931, a Carta de Atenas, ela fala da importância da manutenção e reabilitação dessas construções históricas para a humanidade. Já em 1964, a Carta de Veneza, ela estabelece que as questões, né, de preservação e de reabilitação, elas devem ser menos intrusivas, devem ter compatibilidade com os sistemas construídos e serem reversíveis. As questões dessa compatibilidade, né, e reversibilidade, ele traz uma luz para a aplicação de ensaios não destrutivos nesse tipo de construção, tá? Nós sabemos que, majoritariamente, os ensaios não destrutivos, em especial o ultrassom, ele tem sido aplicado em aço, né, em estruturas metálicas, em componentes metálicos, e quando nós vamos para materiais um pouco mais heterogêneos, né, como o concreto, e totalmente heterogêneos, como é o caso da alvenaria, os comportamentos, né, as dificuldades são imensas. Em 1932, nós temos a Carta de Budapeste, em que se faz um primeiro apontamento sobre a questão da degradação das construções históricas, né, e que diz que esse deve ser um tópico de interesse da sociedade científica. A Carta de Viga Vigoni e a Carta de Narra são cartas complementares, né, em que elas falam da necessidade de conservação das construções de caráter histórico, né, sendo que a primeira ela aponta como especialmente devem ser considerados na preservação e prioritariamente os templos católicos. A Carta de Narra, também do mesmo ano, ela faz uma retificação e diz que, na verdade, todas as construções, independente do credo religioso, elas devem ser preservadas, tá? Em 2000, a Carta de Cracóvia, ela fala pela primeira vez, né, sobre as questões de reabilitação estrutural. Então, ela fala sobre a necessidade de coleta de informações sobre os parâmetros físicos, né, os parâmetros de resistência mecânica desses materiais e de modo não destrutivo. Em 2003, a Carta do Zimbábue, ela propõe uma metodologia de avaliação dessas estruturas, né, que passa desde a coleta de dados, pela caracterização estrutural, pela etapa de diagnóstico e, por fim, pela intervenção, tendo como regra de ouro que a originalidade dessas construções deve ser preservada, tá? Em 2011, é importante essa carta para o Brasil especificamente, né, porque a Carta de Madrid ela introduz como os materiais modernos, né, como o concreto, por exemplo, podem sim ser considerados materiais, né, históricos, né, desde que tenha todo o enquadramento, e isso faz com que, no caso dessas sociedades recentes, né, nós tenhamos uma maior ampliação do conceito de patrimônio histórico, que antes estava muito mais ligado às construções mais antigas e, portanto, construções em alvenaria, tá? Então, no caso das construções brasileiras, nós temos construções que são majoritariamente construções de alvenaria. Se nós fizermos aqui uma recapitulação sobre a evolução das construções no Brasil, né, em 1500 nós temos ali construções tradicionais em palha. A partir de 1600 começamos com o início das construções em alvenarias, né, casas em um pavimento, duas janelas, uma abertura frontal. 1700, 1800 é um boom nessas construções de alvenaria com uma maior variabilidade delas, né, com templos maiores, mais altos, mais largos, né, com 2 pés, 3 pés, tá, 3 pavimentos de altura, o que vai até 1900. A partir de 1900, nós começamos a ter o início das estruturas de concreto. O nosso laboratório, né, o LAREP, tem se dedicado especificamente, no caso do estado do Ceará, a estudar as construções do século XVIII até o século XX, tá? Recentemente, né, nós podemos também verificar uma evolução nas alvenarias modernas do Brasil, porque se no século XX, na primeira metade do século XX,
nós tínhamos, século XIX, aliás, né, nós tínhamos construções em concreto, em blocos maciços, né, século XX há uma redução das dimensões desses blocos, do 1950 para 1980 existe uma modernização, transformando esses blocos em blocos vazados, né, com introdução de nervuras e, portanto, menos pesados, o que faz com que as estruturas elas também tenham uma variação em termos de comportamento mecânico. E só para exemplificar aqui um pouco as questões de variabilidade, né, dos sistemas construtivos, eu trago aqui alguns destaques, né, o centro histórico, por exemplo, da Bahia, majoritariamente por construções de alvenaria com tijolos maciços, né, com casarões de 3 pavimentos, São Luís com casarões de 2 pavimentos, também blocos maciços, Olinda, né, com pavimentos variáveis entre 1 e até 3 pavimentos, tá? No caso específico do estado do Ceará, nós começamos as nossas construções a partir, de fato, da década do século XVII, né, que é o início da ocupação portuguesa aqui no estado. No final do século XVIII é que o Ceará ele é reconhecido por província, portanto, as nossas construções elas são majoritariamente do século ali XVII, né, do século intermediário, tá? Bem, o LAREB tem trabalhado com alguns dos centros históricos, né, como, por exemplo, o Centro Histórico de Viçosa, o Centro Histórico de Sobral, o Centro Histórico de Fortaleza, o de Aracati e o de Icó, trabalhando nesse levantamento de dados, né, e dessas propriedades. Essas propriedades físicas, né, como, por exemplo, peso, são feitos ensaios em laboratório, ensaios experimentais, enquanto que algumas das propriedades mecânicas, né, como resistências e avaliação de qualidade dos revestimentos é feito com base em avaliação não destrutiva, tá? Então, fazendo enquadramento em termos da caracterização das estruturas, né, no âmbito da engenharia civil, nós temos ensaios destrutivos, né, que são ensaios em que nós retiramos as amostras, levamos para os laboratórios, e lá essas amostras elas são destruídas. Exemplos, o ensaio de resistência à compressão axial, o ensaio de resistência à compressão diametral, que medem resistência, né, portanto, capacidade de carga dessas estruturas, o módulo de elasticidade, né, que também me dá uma definição sobre as propriedades de deformação máxima dos materiais. Nós temos uma segunda classificação, que são ensaios semidestrutivos, que são os ensaios que introduzem poucos danos às construções, né, como, por exemplo, o ensaio de carbonatação, em que nós medimos a variação de pH, né, porque o pH dos concretos ele pode influenciar e acelerar o caso da corrosão de estrutura, módulo de elasticidade também, e ensaios de cargas, né. Os ensaios não destrutivos, e aí nós temos uma variabilidade um pouco maior, né, que são, por exemplo, os ensaios ultrassônicos, os ensaios por termografia, potencial de corrosão, que mapeia, né, a atividade de corrosão numa peça de concreto armado, por exemplo, o martelo de Smith, que mede a dureza superficial, e caracterização dinâmica, que vai me dar as informações dinâmicas, né, como frequência, modo de vibração e amortecimento das estruturas, tá? Então, no caso dos ensaios não destrutivos, né, nós temos o esclerômetro, que nós utilizamos para fazer uma medida indireta da resistência à compressão axial, o ultrassom, que aí nós utilizamos para uma infinidade, né, que desde caracterização da homogeneidade dos materiais, mas também estimativa da resistência à compressão axial, estimativa do módulo de elasticidade, né, e fundamentalmente nós também chegamos a alguns avanços em termos de caracterização de argamassas e de revestimentos, a termografia, que é uma técnica muito aplicada à questão, né, de identificação de zonas de umidade, de infiltração, de divergências, né, dos elementos e destacamento dos elementos de fachadas, o pacômetro, que é um equipamento baseado em uma técnica de um campo elétrico, que nós usamos para a identificação de materiais metálicos no interior das estruturas, o ensaio do potencial de corrosão, que mapeia a atividade de corrosão, a probabilidade de atividade de corrosão dentro de peças de concreto, o ensaio de resistividade, que também me dá um outro indicador de corrosão, e o GPR, né, que é o Ground Penetrating Radar, que faz uma varredura, né, também baseado
em pulso do interior dos elementos e faz com que eu possa entender o que há, né, no interior desses elementos a distâncias muito maiores, né? Então eu consigo, por exemplo, fazer um scanner centímetro a centímetro de peças de, por exemplo, 50 centímetros de espessura, tá? Mas hoje nós vamos focar um pouco nas questões do ultrassom, tá? No âmbito da engenharia civil, nós utilizamos a velocidade de propagação ultrassônica. Os ultrassons que nós utilizamos, eles têm essas configurações de transdutores, né, de frequência. O mais utilizado é o de 54 kHz, que é o empregado para estruturas de madeira, de concreto e de rochas, tá bem? No caso das estruturas de concreto e de alvenaria, nós temos 3 métodos de testes, né, que é o método direto, que é um método em que nós alinhamos os dois transdutores, né, o receptor e o emissor, e a medição da onda é num sentido de própria propagação, né, longitudinal dela. Nós temos o método indireto, estabelecido também por questões de limitação no momento do ensaio em campo, em que os transdutores eles são colocados, né, no nível intermediário, em diagonal, onde é medido, onde nós captamos, né, a onda, uma onda tipo S, tá? E os transdutores, né, de medição indireta, que nós pegamos uma propagação mais superficial dessa onda e que o sinal é cerca de 3% do sinal quando eu comparo, por exemplo, com a transmissão direta. A mais indicada é nós utilizarmos a transmissão direta em todas as aplicações. No entanto, no caso de limitações de ensaio, de caracterização de alvenaria, por exemplo, que são painéis maiores, em que impossibilitam a passagem de um transdutor de um ponto a outro, nós sempre utilizamos a transmissão indireta, tá? Aqui é um vídeo ilustrativo, né, de propagação da onda ultrassônica, né, no método de configuração, né, de ensaio indireto, onde nós temos aqui os dois transdutores, um transdutor emissor e o receptor acaba, apesar dessas ondas, né, continuarem sendo ondas de pressão, ele vai captar a onda quando ela chega ao final e parte aqui, né, e volta ao mesmo lado, né, da emissão, tá? Então, em termos de caracterização dos materiais, a velocidade do ultrassom, né, ele vai variar de acordo com a densidade dos materiais, e isso permitiu com que nós tivéssemos, assim, algumas parâmetros de estimativa dos materiais, né? Então, por exemplo, para velocidades ali acima de 3.500, nós temos concreto, tá? Velocidades abaixo de 1.000 metros por segundo, nós temos argamassas de cal, e por aí vai, tá bem? No caso das estruturas de concreto, nós temos alguns parâmetros, por exemplo, para a avaliação da homogeneidade. Quando as velocidades elas são menores do que 200 metros por segundo, nós classificamos esse concreto como ruim, porque isso indica que o concreto ele tem uma alta porosidade, uma quantidade de vazios muito alta, e fazendo com que essa onda ela tenha que percorrer um caminho maior, tá? Quando ele tem ali mais ou menos entre 3.000 e 3.500, nós vamos ter um concreto com uma qualidade sendo considerado como bom, e acima de 4.500 como excelente, por conta dessa redução na porosidade, né, desse material. A partir dessa velocidade, né, pelo método direto, nós também conseguimos estimar o modo de elasticidade, tá? Então, através dessas equações, a velocidade ela pode ser estimada, né, como velocidade do pulso é igual à raiz do módulo de elasticidade dividido, quer dizer, vezes 1 menos o coeficiente de Poisson, né, no caso do concreto é 0,3, dividido pela densidade, vezes 1 menos 2 vezes o coeficiente de Poisson, vezes 1 mais o coeficiente de Poisson, tá? Então, a partir daqui nós conseguimos, eu conhecendo o valor da propagação, né, da velocidade de propagação, eu consigo estimar o valor do meu módulo de elasticidade, nesse caso, o módulo de elasticidade dinâmico, tá? Então, em termos dessas aplicações de engenharia civil, nós temos duas normas principais, a NBR 8802 de 2013, que trata da determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica em concretos endurecidos, e, recentemente, a NBR 16805, que trata da caracterização de painéis por velocidade de propagação de onda ultrassônica, tá?
Então, aqui eu também aproveito, em função da densidade, né, então, trazendo para uma regra do concreto, maior a densidade do material, no geral, maior vai ser também a resistência. Então, a partir disso, eu sei que quanto maior a velocidade, maior também vai ser a minha resistência à compressão axial. Essa resistência ela pode variar em fator, né, do tamanho dos meus agregados, né, do tamanho da brita, em função do consumo de cimento e em função também do teor de água. Mas aqui nós temos, por exemplo, um gráfico que trata da correlação entre a velocidade ultrassônica em concreto com o valor da resistência à compressão axial, que é uma tabela, um gráfico bastante útil na construção civil. Em termos de darmos mais credibilidade, né, e mais confiança a esses ensaios, nós podemos, inclusive, cruzá-lo com outro. Por exemplo, nós podemos usar esse gráfico de correlação entre resistência à compressão e velocidade ultrassônica com o índice esclerométrico, né, que é um ensaio que mede a dureza superficial, tendo um pouco mais de confiança nessas aplicações, tá? Então, feito esse enquadramento geral, vou passar aqui para as aplicações de ultrassom na caracterização de alvenarias. Nesses trabalhos, nós utilizamos principalmente o método indireto, tá? Que seria esse, e fizemos uma configuração em que o transdutor, o transmissor, ele é mantido fixo e o receptor, ele foi variado, né, tendo as distâncias variadas em uma linha horizontal, a partir de 20 centímetros a cada 5 centímetros, completando os 40 centímetros, tá? Então, o primeiro caso de estudo que eu trago para vocês é o caso da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Peitos, é um caso de uma igreja em Aracati, né, igreja do século XVIII, uma igreja que em 1974 houve uma inundação em que parte dessa igreja colapsou. Nós não sabíamos dessa informação no momento desse trabalho, então foi a partir do ultrassom, dos resultados ultrassônicos, que nós verificamos divergências entre as propagações ultrassônicas nos painéis de alvenaria e chegamos à conclusão de que alguma intervenção houve, e depois disso, a partir de uma busca, foi que nós encontramos esse registro de que em 1974 a igreja havia colapsado parcialmente, tá? Aqui nós temos uma planta baixa, né, com a nave central da igreja, duas naves laterais, a região do altar-mor e a região também do coro alto, tá? Então, nós fizemos algumas caracterizações, né, foram feitas umas varreduras ultrassônicas em painéis, né, desde painéis em todas as fachadas, e o que nós verificamos? Que comparando, né, os painéis entre si, nós verificamos divergências das velocidades de propagação ultrassônica entre, principalmente, o painel 3 com os demais. Em todos os outros, se vocês observarem, nós temos valores de velocidades maiores embaixo, valores de velocidade menores em cima, né? Os velocidades maiores, eles ficam ali em torno de 1.500, tá? Com picos de 2.500, 2.250 e chegando a valores, né, de 500, entre 500 e 600 na região do topo do painel avaliado. Enquanto que no painel 3 nós não tivemos nenhum tipo de variação considerável. O que isso quis dizer? Quis dizer que nesse ponto, nesse painel avaliado, as velocidades elas eram completamente distintas das demais. A partir disso, foi feito aquele trabalho de investigação que eu vos falei, e que nós identificamos que essa região era uma região em que foi colocada uma argamassa diferente, né, uma argamassa de cimento e cal, utilizado blocos cerâmicos vazados, fazendo com que essas velocidades, né, e a quantidade de vazio fosse maior e, portanto, o valor dessas velocidades acabasse por diminuir. E isso é um ponto muito interessante quando eu trato de construções históricas, porque isso está diretamente conectado com as questões de originalidade destas construções, tá? Então, isso ajuda, essa técnica, ela ajuda a recontar a história dessas igrejas, tá? Então, dos 16 painéis avaliados, nós tivemos que as velocidades ultrassônicas elas variavam entre 400 metros por segundo e 2.400. Também verificamos que as aberturas, né, como porta e janelas, influenciavam nas velocidades e que as tensões elas poderiam estar influenciando na propagação dessas velocidades, né? Ou seja, o peso próprio dessa estrutura poderia estar influenciando na propagação das velocidades ultrassônicas devido à questão de nós encontrarmos sempre na base dessas alvenarias
valores maiores de velocidade ultrassônica, tá? Um outro caso que eu trago para vocês é o caso da igreja de Nossa Senhora da Expectação, uma igreja da região do Icó, né, portanto, sul do estado. Esse é um exemplar muito interessante do barroco sertanejo, né, uma construção bastante vernacular. Nós aqui temos um corte transversal da estrutura, né, então a nave principal, o altar, duas naves laterais, a região do coro alto, e nesse caso nós fizemos a avaliação aqui desses painéis marcados, né, de cerca de 20 painéis, tá? Então, aqui a localização da igreja diante do Largo do Temberg, que é um largo que conserva ainda o traçado português do início do século XVII, tá? E esses foram os resultados, né, dos painéis. Então, mais uma vez, nós verificamos que os painéis eles variavam entre 500 metros por segundo e 1.400 metros, tá? Tivemos a confirmação de que as aberturas e as tensões elas influenciam, sim, no caso das alvenarias, as velocidades ultrassônicas, a propagação dessas velocidades, mas esse trabalho, ele especificamente, ele nos chamou a atenção por uma questão em que alguns pontos em que nós visualmente observamos a existência de fissuras e de destacamento do revestimento, as velocidades de propagação elas tinham um comportamento um pouco diferente. Por exemplo, em regiões sem danos, né, ou seja, uma região em que visualmente nós não tínhamos a percepção da existência de fissuras naquela região, os painéis eles voltavam a se comportar, né, com valores de velocidade mais altos na região da base do painel e valores menores na região superior, tá? Enquanto que quando os danos eles eram observados, né, no painel avaliado, o que ocorria era uma convergência dos valores em torno de um ponto médio. Então, isso fez dizer o quê? Abriu uma possibilidade de que nós poderíamos avaliar a qualidade do revestimento, né, revestimento com argamassas de cal, aderidas ao substrato, que no caso seriam os tijolos. Então, através desse tipo de ensaio, nós também podemos ter um indicativo se o revestimento, né, no caso o reboco, ele está bem aderido ou se ele não está bem aderido, tá? Para isso é importante destacar que nós precisamos olhar muito mais para a distribuição dos resultados, né, dos valores, do que propriamente para os valores em si. Tá? Então, nesse caso, nós verificamos que os valores eles ficaram ali em torno de 750, e se nós voltarmos lá para o gráfico inicial, onde nós temos velocidades ultrassônicas de acordo com densidades e tipo dos materiais, é um valor de velocidade tipicamente de alvenarias, quer dizer, de argamassas de cal, ou seja, a onda ela não chega a se propagar pelo tijolo, né? Não chegou. Ela, devido ao destacamento dela, ao desprendimento dela do tijolo, ela acabou por se propagar ali pela região mais superficial, portanto, pela região da argamassa de cal, tá? Então, esse aqui é um estudo que é derivado do estudo da estação da Igreja de Nossa Senhora da Expectação em Icó, em que nós fizemos 14 mil metros quadrados de painel, né? Esse tipo de estrutura é a estação de trem Dr. João Felipe, aqui em Fortaleza, onde nós avaliamos esses 14 mil metros de painéis e utilizamos o mesmo princípio para verificar quais dos revestimentos eles precisavam ser trocados, né, ou intervencionados. As regiões em vermelho, por exemplo, nesse caso, vocês verificam regiões do revestimento que precisam ser trocados, precisam ser intervencionados diante das baixas velocidades, indicativo de uma baixa aderência entre o revestimento e o substrato, tá? Então, esse foi um trabalho técnico muito interessante, em que nós pudemos, inclusive, verificar na prática, né, como é que isso se comportaria, tá? Então, aqui nós temos um vídeo ilustrativo em que mostra, né, que quando nós temos uma interrupção entre a aderência, né, entre dois materiais, nós temos divergências na velocidade de propagação dessa onda, o que valida, né, de certa forma, essa nossa compreensão de que, no caso de argamassas de cal e estruturas de parede em
concreto em tijolo maciço, a aderência pode ser sim avaliada, né, qualitativamente pelo ensaio ultrassônico. Portanto, alargamos um pouco a aplicação do ultrassom no contexto da construção civil, tá? Nós fizemos alguns ensaios experimentais, né, testamos 2 paredes em tamanhos reais, a primeira sem danos, a segunda com danos, porque nós queríamos avaliar se, de fato, as aberturas elas influenciariam nas velocidades de propagação da onda em painéis de alvenaria de tijolos maciços e revestidos com argamassa de cal ou não, tá? Então, esses são 2 dos resultados que nós obtivemos, né? Então, nós verificamos que, por exemplo, comparando o experimental 2A, que é com painel de alvenaria com aberturas, com o experimental 1A, que é o painel sem nenhum tipo de vazios, as aberturas elas influenciaram em torno de 20% na velocidade de propagação, ou seja, tornou a velocidade de propagação a velocidade mais baixa, né? Aqui nós temos uma plotagem de tempo em relação à distância. Se o tempo aumenta, é claro que a velocidade acaba por diminuir. A partir desse experimento, nós já fizemos alguns outros trabalhos, né, que, por exemplo, tentando usar métodos de clusters para entender as características específicas desses sinais, e foi bastante interessante, porque nós chegamos à conclusão de que nós conseguíamos agrupar, ou seja, as velocidades ultrassônicas que passavam pelos pontos, né, vazios, elas apresentavam comportamentos muito semelhantes, permitindo, portanto, o agrupamento deles, e conhecendo esses parâmetros, utilizando o método hierárquico polinomial semiparamétrico aplicado aos dados ultrassônicos, que é um método que classifica cada uma dessas medições em conjuntos, nós podemos perceber que, através, inclusive, do ultrassom, aplicado a um material extremamente anisotrópico, como é o caso das alvenarias de tijolos maciços, o ultrassom, inclusive, ele seria capaz, né, de, obviamente, não com um nível de certeza tão elevado, mas apontar para que tipo de material estaria passando ali naquela região. Aqui nós temos um gráfico em que as testagens desses pontos, comparadas com a variação visual, eles nos mostraram aqui, por exemplo, que foi possível entender quando a velocidade ultrassônica passava pelo tijolo, né, independente da posição, quando ele passava pela interface e quando ele passava unicamente pela argamassa, abrindo novos caminhos para a utilização do ultrassom na identificação de materiais, né, especificamente na identificação e localização de tijolos e argamassas em elementos, né, em alvenarias maciças, tá? Então, esse é um outro trabalho que nós fizemos a caracterização. Também essa caracterização acabou por ter um componente destrutivo, né, mas usamos também com ultrassom para poder estimar as propriedades mecânicas, né, e construir equações que pudessem ser aplicadas, né, às construções históricas do Ceará, né, especificamente as construções entre o século XVIII e século XX, né, construções em alvenaria maciça também. Nesses ensaios foram realizados ensaios de resistência à compressão axial, onde nós verificamos que os blocos eles variavam entre 4 e 11 MPa, né, ou seja, 4 ou 11 newton por milímetro quadrado. Depois, nós fizemos a caracterização ultrassônica, né, no sentido longitudinal, axial, no sentido também transversal, para tentar identificar equações que pudessem ser úteis para que, ao invés de nós necessitarmos fazer ensaios de resistência à compressão, nós pudéssemos empregar, de fato, essas relações e fazer um ensaio ultrassônico, tá? Então, aqui nós chegamos a alguns pontos felizes, né, desse estudo, onde nós verificamos que tanto para o sentido da medição direta quanto para a medição axial, nós conseguimos equações com índices de correlação um pouco altos, né, o que nos garantiriam uma certa segurança na aplicação do ultrassom também, né, a utilização dessas funções para estimar a resistência à compressão dos painéis de alvenaria, tá? Entretanto,
quando nós analisamos a anisotropia, né, ou a resistência anisotrópica dos tijolos, né, unicamente, nós verificamos que os tijolos do grupo classificado inicialmente como século XVIII, eles apresentavam praticamente uma mesma anisotropia estrutural, né, que esse é um ensaio em que você mede a velocidade de propagação ultrassônica em um bloco no sentido longitudinal, transversal e axial, e faz uma ponderação entre eles. Quando nós verificamos a anisotropia estrutural dos tijolos do século XIX e do século XX, aí nós verificamos algumas, do século XIX aqui, nesse caso, verificamos algumas divergências, tá? E alta variação na anisotropia, na resistência anisotrópica, né? Especialmente nos tijolos da primeira metade do século XIX e os tijolos coletados na primeira metade do século XX. E isso foi um indicador de que, apesar desses tijolos eles estarem localizados e foram empregados nessas construções, eles não são parte do mesmo grupo. Ou seja, eu consigo ter um parâmetro numérico para também analisar a similaridade dessas peças entre si e verificar, né, ter um indicador objetivo das questões da autenticidade, tá? Então, essa é um parâmetro bastante interessante, porque você pode, por exemplo, em uma parede, ter 99 tijolos que são, de fato, originais, mas pode ter uma recolocação, né? Então, você consegue também, através desse método, identificar se todo aquele conjunto eles são similares ou não, tá? E, finalmente, né, a partir desse grupo de estudos, eu mencionei a NBR 16805 no início, mas essa norma, ela saiu de dentro do nosso laboratório de fato, né, porque foi uma norma em que, a partir das experiências que nós tivemos na caracterização dos painéis de alvenaria do interior, dos centros históricos do interior do estado do Ceará, nós chegamos a algumas conclusões e encabeçamos aqui as discussões, né, e eu acabei por coordenar essa norma que saiu, na verdade, todo o trabalho foi feito entre 2018 e 2019, e a norma foi publicada agora em 2020, tá? E esse é um motivo de orgulho muito grande para os nossos laboratórios, né, porque, de fato, mostra um pouco do impacto do trabalho que é feito nas universidades públicas, né, para a sociedade, tá? E, para finalizar, eu trouxe uma aplicação, né, em estruturas de concreto armado, e essa aplicação foi bastante interessante, porque no início de 2018 nós tivemos explosões em viadutos aqui no estado do Ceará, né, com colocação de bombas, e nós tínhamos uma questão muito fundamental: as estruturas estão em risco ou não estão? Então, nós partimos, né, inicialmente pelos ensaios não destrutivos, o ensaio de ultrassom, para fazer uma varredura na região superficial, né, ou seja, na região onde onde houve as explosões, para verificar a existência de vazios internos, tá? Então, aqui vocês têm a figura da ponte do Peixe Gordo, que é uma ponte que fica aqui na região do Vale do Jaguaribe, no Ceará. Vocês podem ver aqui as vigas, né, com os alargamentos. Aqui são 2 pilares, né, nós nomeamos de P1 e P2. Os pilares aqui com os 2 consolos aqui parcialmente destruídos, onde foram colocadas bombas. Então, nós precisávamos saber se esse pilar ele estava de fato comprometido ou não, tá? Então, aqui vocês têm uma figura da identificação da face do P1 frente, né, e P1 costas. Nós fizemos o traçado de uma área a ser analisada, né, utilizamos também o método de varredura lá descrito na NBR 16805, aqui a demarcação das localizações. Fizemos esses ensaios nos pilares, né, que foram explodidos, né. Aqui vocês podem ver 2 marcas, né, das bombas, né, com um destacamento superficial do revestimento, e também fizemos em um pilar não explodido, que foi um pilar comparativo, né, para que nós pudéssemos comparar com os resultados do pilar que foi danificado, tá? Então, aqui nós temos uma tomografia da frente do pilar
1, né, que foi o pilar danificado, né, em que nós podemos ver velocidades, né, da ordem de 1.600, entre 1.600 e 1.200 majoritariamente, isso indicando o destacamento, né, ou seja, a existência de fissuras nessas regiões. Nós fizemos as estimativas das fissuras, né, com base nos valores de velocidade ultrassônica, chegamos à conclusão de que as fissuras eram fissuras de até 10 centímetros, e com uma análise do projeto da estrutura, né, que dizia que o revestimento ele tinha em torno de 10 centímetros de espessura, então nós chegamos à conclusão de que as fissuras elas estavam localizadas especificamente, atingiram, né, especificamente a camada do revestimento. Nas costas do pilar 1, né, nós também verificamos algumas linhas, né, de fissuração, entretanto, já com uma região maior de área verde, o que indicava um valor de velocidade entre 2.400 e 3.000, que era o valor de velocidade ultrassônica esperado para esse tipo de estrutura, né, e também para esse concreto, que é um concreto do início da década de 90, tá? E aqui, o resultado da tomografia do pilar que não foi danificado, que não sofreu nenhuma tentativa de explosão, onde nós podemos ver majoritariamente uma área verde, né, também compreendendo a velocidades mais altas, em torno ali de 3.000 metros por segundo, e pegamos também uma região da armadura com valores de velocidade ultrassônica, mas aqui tendendo para o vermelho, em torno de 5.000 metros por segundo, indicando ali o posicionamento das armaduras no concreto, tá? Então, com isso, o que nós concluímos foi que as explosões, nesse caso, né, elas atingiram superficialmente esses pilares, não pondo em risco a segurança estrutural, tá? Então, por fim, eu gostaria de agradecer, né, aos nossos parceiros pelos trabalhos, né, pela parceria no desenvolvimento desses trabalhos, especificamente aqui a FUNCAP, a UIFAM, a DENIT e a SEGAS pelos financiamentos, tá? Aproveito para fazer um convite para que vocês possam nos enviar trabalhos para o Journal of Building Pathology and Rehabilitation, que é um jornal recentemente indexado na Scopus, e que nós abordamos essas questões de ensaios não destrutivos, né, no contexto da reabilitação e de patologia das construções, tá? Então fica aberto aqui o convite para vocês. Aproveitar para agradecer novamente ao convite dos organizadores, né, para estar aqui com vocês hoje conversando um pouco sobre os nossos trabalhos, e desejo a todos um excelente congresso. E, no mais, né, se houver dúvidas, podem me contactar, eu terei o maior prazer em respondê-las, tá? Muito obrigado e até a próxima.